Olá, boa tarde aos queridos amados alunos do 7º ano. Aqui quem fala é o professor Valdemir Melo. Vamos para mais uma nossa aula de língua portuguesa. E no bate-papo de hoje eu queria dar continuidade daquilo que nós já vimos falando sobre gêneros textuais. E vocês também têm assistido às aulas da professora Antônia com o uso dos verbos. Na aula de hoje a gente vai bater um pequeno papo sobre relembrar o que são gêneros textuais, não é? Especificamente para vocês o gênero textual reportagem. A gente viu em aulas anteriores que é um gênero textual não literário, sendo considerado um gênero jornalístico, porque ele é bem recorrente, não é, nas edições dos jornais. Por sua vez, a gente viu os verbos, que é aquela unidade linguística, que é aquela parte da língua em que exerce ação, estado e fenômeno, não é? Ou seja, se uma palavra se conjuga, ela é considerada um verbo. Se uma palavra não se conjuga, ela não é considerada um verbo. Ela pode ser um outro tipo de situação, como um substantivo, um adjetivo. Mas para nós hoje, vamos dar uma olhadinha e vamos falar um pouco sobre o verbo. Bom, vocês viram em vídeos anteriores que o verbo apresenta três formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Infinitivo, quando ele acaba em R, está lá o verbo amar, cantar, falar, dançar. O gerúndio geralmente é aquela parte do verbo em que, quando você pronuncia e escreve, ele dá a ideia de que a ação ela ainda continua acontecendo. Olha aí, terminação do NDO, não é? O verbo falar, eu continuo falando. O verbo andar, eu continuo andando. E aí por diante. Por sua vez, a gente tem a forma terminada do particípio, que acaba em ADO ou IDO. Aqui são as formas regulares, ok? Então, eu continuo falando ou eu tinha falado, né? Eu continuo andando ou tinha andado. Bom, o que é que a gente vai propor na aula de hoje para vocês? Eu queria propor uma seguinte atividade. Eu queria que vocês escolhessem uma notícia em que o título contenha um verbo. Lembrando que verbo é a palavra que se conjuga, que é aquela partícula que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Bom, eu queria que vocês escolhessem essa notícia em que o título contém um verbo. E vocês, no segundo momento da atividade, retirassem todos os verbos do texto da notícia, dividindo-os em infinitivo, gerúndio e particípio. E por fim, que você observasse o número de vezes que aquele verbo que está lá no títulozinho da notícia, quantas vezes ele aparece, quantas vezes ele é repetido no corpo do texto da própria notícia, ok? Lembrando aos amados alunos que essa atividade deve ser registrada no caderno de vocês para futura correção. Um grande abraço e até mais. Fiquem com Deus.